Começando mais um vídeo aqui no canal Duplamista, o canal de um casal apaixonado por tênis, ainda mais quando o João Fonseca ganha, aí a gente fica mais apaixonado ainda. Bom, bora falar disso, né? Bora falar da eliminação da Bia, infelizmente, temos umas coisinhas aí pra falar, mas também falar bastante, principalmente da vitória, assim, que isso, espetacular, absurdo que o João Fonseca jogou ontem. Bom, bora pro vídeo. Antes da gente começar, só não esquece de conferir se você já deixou o seu like, se você gosta, é claro, do nosso conteúdo, né? Confere também se você está inscrito no canal, porque além de você ajudar a gente a crescer, você fica também sabendo, assim, quando sair vídeos novos, você já recebe aí na sua timeline, o YouTube já entrega para você, não é mesmo? E também confere a gente nas outras redes sociais, por gentileza. E é isso, eu sou o Roberto. Eu sou a Raquel. Então bora falar de tênis? Bora! Um dia tão incrível, né, para ser brasileiro, para ser fonsequizado. É verdade. Então vamos lá, olha, vamos começar falando da Bia? Bora. Pode ser? A Bia enfrentou a americana Batiste, né, Hailey Batiste, e infelizmente deu ruim. A Bia começou bem, começou abrindo 1-0, mas aí depois a Batiste virou o jogo. E aí, impressões dessa partida, meu amor? E a Bia não conseguiu segurar ali, né? Foi um jogo de 3 sets. A Bia, como você falou, amor, ganhou o primeiro de 6-4, depois perdeu de 6-3 e o último, que foi o mais impressionante, né, assim, de todos, que foi 6-1 para a americana. Eu acho que o principal, assim, o que a gente vê é o saque, né? Exatamente. É o saque, assim, tipo, como tava melhor no começo e daí ela foi perdendo a confiança, não sei o que aconteceu ali, que daí vai caindo o rendimento. E também, eu acho que também teve uma coisa ali nos momentos de pressão, principalmente em momentos que a Batiste tinha quebra, né, a favor dela, ela conseguiu concluir isso e a Bia não conseguiu fazer muita coisa nesses pontos decisivos, né? Sim. Ela foi quebrada 6 vezes, né? Não, eu acho que esse lance do saque, ele é impressionante. A gente já falou disso algumas vezes, né? Impressionante, não exatamente só o da Bia, mas para qualquer jogador. Como o saque, ele é, assim, fundamental para construir uma vitória ou para construir uma derrota, vamos dizer assim, né? É impressionante. E eu vou traçar um paralelo até da Bia com o João. A gente vai falar, vamos continuar aqui agora até a gente concluir a Bia, mas é isso. Você vai ver como o saque foi decisivo para influenciar na derrota da Bia e como o saque foi extremamente decisivo. Aí depois a gente traz os números aqui do João para definir a vitória dele. Como, tipo, cara, é simples. Enfim, dependendo de números e tal, vamos aqui na linguagem do torcedor. É simples. Você começa sacando muito bem, você já empurra o adversário, você já dificulta o começo do ponto do adversário, você já começa melhor posicionado a base sua no seu ponto, entendeu? Você já começa com mais controle do ponto. E aí, se você tá sacando bem, você vai confirmando, então, consequentemente, você tem maior chance de ir confirmando os seus games de serviço. E aí, meu amigo, é só esperar um erro do outro cara ali, da outra atleta, enfim, perdão. Enfim, o saque ele é fundamental, isso tá certo. E a Bia, por exemplo, ela só venceu 56% dos pontos com o primeiro saque e 38% com o segundo. Sim. Foi muito pouco, né? Muito baixo. Foi muito baixo. E também pontos na rede, que mostra muito essa falta de confiança, que ela só ganhou 45% dos pontos, enquanto a Batiste levou 66%. Então, eu acho que tudo isso acabou influenciando, né, no resultado do jogo. Infelizmente, porque ela estava vindo de uma maré boa, né? Ela estava vindo ali de Estrasburgo, de uma semifinal, que beleza, perdeu para a Rybakina, mas foi um jogo mega disputado. Sim, podia ter ganhado. Passou por adversárias difíceis, passou pela Tolson, passou pela pela Navarro. De virada, e é isso que eu falei, e perder para a Rybakina nas condições ali que foi o jogo, acontece, é tênis, sabe? Sempre vai cair para um lado a vitória. Mas assim, gente, a Bia continua nas duplas, inclusive tá tendo o jogo dela agora. Elas estavam ganhando, aqui pelo que eu tava vendo. E também, falando de duplas, a Luiz Stefani com a Timea Babos venceram a primeira rodada aí que elas jogaram. Sim. Também só uma coisa ainda tranquilamente. aqui em cima da Bia, que
que é isso dói um pouco. Só... A Bia ganhou com a Sigmund, só pra dizer, nas duplas 6-3, 6-0. Boa. Então vamos lá, vamos pra cima Bia, vamos pra cima Luísa, também Stefani, também tem as duplas masculinas, né? Mas não vamos entrar porque tem várias. Enfim, eu só queria agora concluir esse papo da Bia com uma coisa só que é uma pena ela ter sido eliminada, porque as coisas estavam se encaixando, o chaveamento estava se encaixando de um jeito que pro tênis que a Bia tem e tal, o potencial dela, dava para pelo menos ter ido, no mínimo, assim, até umas oitavas, estava um caminho, mais tranquilo, entre aspas, tá, gente? Claro, nada é... Tranquilo. O jogo nunca é tranquilo antes, só você tem que ir lá, entrar em quadra e fazer ele ser tranquilo, sem dúvida. Mas assim, dentro das possibilidades de chaveamentos de um Grand Slam que podem acontecer, tava até aqui, né, mais de boa. Porque, olha, se a Bia tivesse vencido a Batiste, ela teria enfrentado a Naui Bino, né, que é a 96 do mundo. Desculpa, 196 do mundo. Isso. Aí depois, possivelmente, ela enfrentaria ou a Bolsas Maneiro, né, ou a Montgomery, não sei. Mas, enfim, que também é 115. A Bolsas Maneiro é 68, a Montgomery é 115. Tipo assim, claro, também sabem jogar muito. A Bia perdeu pra Maneiro lá na Billie Jean King. Tudo bem. Não tô dizendo que é simples, que já tava ganho, não é isso. Mas, tipo assim, dentro das possibilidades de um Grand Slam, sabe? Dava pra ela ter, seria assim, uma real chance de chegar até umas oitavas sem enfrentar ninguém acima de um top 50, entendeu? Sim. Todo mundo abaixo. Verdade. Então, tipo assim... tava com uma expectativa, mas tudo bem, vambora. Bola pra frente, vamos pros próximos. E bora falar dele? Bora falar dessa estreia arrasadora do João Fonseca. Eu não quero falar nada, mas eu acertei, né? No último vídeo eu falei que ia ser 3-0. Não, mas tô brincando, eu falei assim na loucura de torcedor e deu certo, graças a Deus, mas eu não imaginava que ia ser tão fácil assim. Então, sabe o que eu acho? Eu descobri o segredo. O que a equipe técnica fez pro João jogar tão bem assim? Não deixaram ele saber contra quem era o jogo, falaram que ele ia jogar contra o Sinner ou o Alcaraz. Ele entrou com mindset, assim, ele foi absurdo. Assim, porque o nível que ele jogou era pra enfrentar esses caras. Porque, pelo amor de Deus, cara, é um absurdo, né, meu amor? E aí, João Fonseca passando o carro pra cima do Hurkacz. Pois é, 6-2, 6-4, 6-2, não deu chance, ele neutralizou. A principal coisa, assim, né, do Hurkacz, que uma das coisas que a gente tinha falado, é o saque, né, do polonês. É muito bem colocado e só que ele conseguiu neutralizar. A principal arma, assim, né, que o Hurkacz tem. E ele estava muito agressivo. Eu acho que o principal ponto, se a gente for aqui definir, além do saque dele, que estava muito bem, o João estava solto, eu acho que principalmente a devolução. O como ele estava entrando no ponto que estava no comando do adversário, né? Eu acho que isso foi, assim, fundamental. E tem um dado que eu fiquei chocada, que olha isso. Sempre tem que ter uma moto, né? Qual o dado? Ele venceu, simplesmente, o João venceu 96% dos pontos no segundo saque do Hurkacz. Então, esse dado é um absurdo. 96% dos pontos ele venceu no segundo saque do Hurkacz. Tipo, praticamente quando era segundo serviço do Hurkacz, ele... Garantido ponto pra ele, sabe? Então, assim, a maneira como ele tava entrando nessas devoluções, eu acho que foi muito importante, assim, pra definir a partida. Né? Não, eu acho que é isso. Eu acho que ele tava muito seguro. Além de estar sacando muito bem, eu achei que ele tava Foram 9 aces também dele. Do João, né? Do João. Sim, e acho que 6 do Hurkacz, 6. Mas, por exemplo, o que a gente tava falando do saque. Então, antes de eu falar o que eu ia falar, eu vou lembrar que a gente falou do saque lá da Bia. 9 aces, 0 duplas faltas. 0 duplas faltas. O que, assim, é até meio raro, né? Normalmente, uma ou outra acontece. Né? Mesmo pro Sinner, pros caras assim, acontece. Então, tipo assim, um jogo de melhor de 5 sets, que acabou sendo só 3, né? Porque o João passou o carro, mas assim, 3 sets inteiros sem fazer nenhuma dupla falta. Isso é realmente algo a se observar.
salvou todos os breakpoints que ele teve contra ele. Foram 2, né? O João teve 2 breakpoints contra ele, salvou. Mas acho que assim, esse dado é o principal que você falou, do 96% de aproveitamento no segundo saque do Rucards. É tipo assim, Rucards, ou você acerta o primeiro serviço logo de cara, ou já acabou o ponto, sabe? Isso foi assustador. Mas o que eu queria dizer era principalmente o quanto o João, além de estar acertando aqueles winners maravilhosos que a gente sempre, que acho que é a melhor coisa quando você está assistindo o João é ver essa aceleração, esses winners. Mas não sei o que você achou, meu amor, mas dele, o quanto muitas vezes ele ia pra rede, assim, extremamente controlando o ponto, já tipo abafando, sabe? Indo pra rede, assim, definindo. Acho que assim, essa é uma estratégia muito boa que ele pode continuar aderindo ao jogo dele, que ele já estava trazendo desde Miami, eu já senti ele fazendo um pouco isso. Mas eu acho que ele conseguiu, de fato, colocar em prática talvez uma ideia que eles já tinham, né? De uma maneira assim que ficou bem clara a estratégia ali que eles usaram, né? Porque era isso que você falou. A devolução dele, ele já antecipava muito o movimento do Rucards. E daí ele conseguia, nessa, ser agressivo também. Às vezes, ele não conseguia, na primeira ali, né, na resposta do saque já de primeira, matar o ponto, ele, na segunda bola, ele já previa e já conseguia se antecipar. Então, isso realmente foi muito bom. E daí ainda deixou ele com a essência dele, né, que é essa agressividade, que é essa ofensividade, mas de uma maneira mais segura, digamos assim. Né? Se bem que teve algumas bolas ali que eu falei, caramba, o João tá assim, ele tá equilibrado, ele tá, tipo, assim, minucioso. Porque, gente, uns lugares, que ele acertou também no corner, sabe? Tipo, foi um dia perfeito. Pode-se dizer que foi uma partida perfeita, assim, porque também teve esse elemento, que é o necessário para ter uma partida perfeita, que é também os lances mágicos também estavam acontecendo para ele, sabe? Tipo, ele também estava, além da competência, da entrega, da tática, ele também tava com a sorte, sabe? Aí, tipo, aquelas bolas mágicas na linha, no cornerzinho ali, também realmente tava dando certo. Foi incrível, João tá de parabéns, né? Porque acho que agora a próxima rodada ele pega o Pierre, né? O francês, o Herbert. Cara, pra cima. Se jogar desse jeito, se continuar jogando desse jeito, quartas de final, assim, pelo menos. Ai, meu Deus, lá vem o outro. Não, calma, vamos jogo a jogo. Não, mas tudo bem, vamos jogar jogo, você tá certo. Mas eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Não, mas só antes da gente passar para o próximo adversário aí dele, é importante dizer que só com esse jogo, né? Super fácil. Essa vitória dele nessa primeira rodada, ele já ganhou pontos, né, no ranking. Então, provisoriamente, ele tá subindo aí 8 posições, ele já tá chegando ao melhor ranking da carreira dele. É que, gente, a gente sabe, né? Essa atualização do ranking ela só acontece depois que acaba o Grand Slam aí, o torneio. Então, a gente não sabe, né? Pode ser que alguns adversários que estivessem atrás passem pra frente, porque ganhou mais. Então, isso vai ser, mas provisoriamente ele chega ao melhor ranking da carreira dele, porque ele já tinha sido 58, agora ele vai chegar à posição 57, por enquanto, né? E só lembrei o que eu ia falar. Só uma coisa de tipo, a gente tava todo mundo, né? A gente também tava na dúvida de, como é que foi essa coisa de não jogar nenhum campeonato desde Roma até agora Roland Garros? Essa estratégia, né, que eles usaram. Será? Como que vai ser? Será que não dá problema ficar sem ritmo de jogo? Meu cara, a gente viu que realmente cada caso é um caso para cada jogador. Tipo, às vezes é melhor você não deixar de estar jogando mesmo, você sair de um torneio e já ir para outro para não perder ritmo. Mas às vezes não, às vezes você vê o João. E a gente tava na dúvida se ele tinha ficado pela Europa, né? Não, ele voltou pro Rio. Ele voltou pro Rio de Roma, isso. Ficou aqui, lá no Rio, né? Treinou e aí depois foi pra Paris. Entendi. Então, cara, é isso. Isso é muito particular, sabe? Muito particular mesmo. Às vezes, e não quer dizer que essa estratégia vai funcionar de novo para uma próxima vez. Pode ser que, de repente, amanhã, o João, em outro torneio, não Roland Garros, tá? Porque Roland Garros vai ser lindo. Mas em outro torneio, o João às vezes é eliminado, não quer dizer que daí, vamos então voltar a
se afastar. Eu acho que é uma coisa viva, né? Que assim, eles exato. vão ter que ir descobrindo conforme for passando mesmo as experiências e sentindo ali o que ele vai estar precisando em determinado momento. Claro. E é o que a gente sempre fala, né? A equipe dele é muito afinada. Inclusive, o Roddick, né, comentou sobre essa vitória aí do João e falou também sobre como foi bom ter trazido o cara lá, como que era o nome dele, que é do Del Potro? Eu tenho aqui anotado. Marat Safin? Não, amor. O que tá na equipe do João. Quem? O que tá na equipe do João. Ah, tá, entendi. Aqui, deixa eu achar. Ah, tá. Você sumiu o nome dele na minha cabeça, caramba, caramba. eu também esqueci. Franco Davi. Isso, Franco Davi. Que tá na equipe. Então, como isso foi muito acertado. E daí o Roddick, no podcast dele, né, falou também como foi o melhor, assim, que ele já viu do João. Sim, verdade. Estrategicamente, taticamente falando, tipo, foi o melhor, assim, foi o supra-sumo. Ele deu uma criticadinha no sentido... Eu concordo até, assim, com ele. Porque ele tava ouvindo uma transmissão que a pessoa que estava fazendo a transmissão falou que parecia os Beatles chegando na década de 60, o que estava acontecendo na quadra 7, que foi poderia dizer que foi o melhor jogo de Roland Garros. Ele falou, como pode ser o melhor jogo, gente? 6-2, 6-4, 6-2. Sabe assim? Tipo, calma. Tá certo que o Shelton João... com Sonego exatamente. Foi muito bom. Óbvio que existe aí toda essa questão que ele até fala, o João vai ser vencedor de Grand Slam, sabe? O Roddick fala. Só que ao mesmo tempo tem que respeitar também o circuito, né? Respeitar os adversários que estão ali batalhando e o processo, gente. Não, eu acho porque, que assim... né, tipo, é uma comoção, assim, que a galera às vezes se empolga. Eu acho que assim, né? Poderíamos discutir se até o momento, em Roland Garros, até agora, se foi a melhor performance de um atleta. Acho que daí a gente até poderia discutir, ver quais foram outros jogos que tiveram, como o Alcaraz, como o Sinner jogaram, de um atleta individual, mas de partida, porque a partida exatamente envolve os dois atletas. Não, e tipo assim, se a gente falar do João, realmente foi uma partida pra ele, pra carreira dele, muito boa. Cara, eu acho que foi... Muito boa, das melhores. Tô tentando lembrar, eu acho que foi Teve a melhor. do Rublev, que ele também jogou muito bem, eu achei, no Australian Open, mas eu acho que essa foi mais... isso, estrategicamente, taticamente, eu acho que foi melhor essa, entendeu? A do Rublev, eu acho que ele jogou muito bem também. Só que eu acho que a do Rublev ele ainda ele demorava um pouquinho mais em cada set pra conseguir a quebra, primeira quebra. A do Rublev eu sinto que, tipo assim, é aquele dia que de fato você tá acertando tudo e ele só tava na marretada. Esse teve umas ponderações, sabe, ele conseguiu usar mais armas que ele tem, sabe? Então acho que isso também foi muito bom, Sim. assim, pra ele. Mas, bom, agora falando do próximo, né, adversário, que nem você já tava falando, amor... É um francês, né, que ele vai pegar. Agora ele vai ter a torcida aí. Quero ver os brasileiros que estão aí na França. Vai ser uma disputa. O João vai pegar o Pierre. Vamos pro meu francês aqui, ó. Pierre Rieu Rebert. Será que é isso? Que isso? Será que é isso? Hein? Bom, por favor, aulas de francês no link aí na descrição, zoeira. Mas, então, o negócio é o seguinte... Ele é experiente, gente. Eu acho que o cara, ele tem, tipo, mais... Eu acho que o Rucart era um desafio maior. Não, eu acho também, mas vamos ver, né? Eu acho que, assim, esse Herbert, ele é um cara especialista, principalmente em duplas. E na carreira dele de duplas, ele é muito vencedor. Já foi número 2 em duplas, né? Sim, já tem, sei lá, quantos grandes slams. Tem aqui, ó, 5 grandes slams que ele tem como duplas. 2 em Roland Garros. O cara tem 34 anos, então assim, ele tem experiência, não é um garoto novinho que vai ficar intimidado, assustado, mas vamos ver, ele tem né? 34 anos. Então é isso. Agora, no simples, ele já chegou ao número 36 do mundo. Foi o máximo dele, só que isso foi em 2019. Ele entrou agora em Roland Garros no simples com um wild card. Então é por isso que ele tá no torneio. E ele venceu outro francês pra chegar agora nessa partida com o João, que foi o Bonzi. Que inclusive tem melhor colocação no ranking que ele. Foi um jogo duro, apertado, 5 sets.
Então, eu acho que tem tudo para ser um jogão e com o João ganhando. Não, eu acho total. Eu acho que é o que eu falei. O João, o Hurkacz, era um desafio maior do que o Pierre. Não quer dizer que, então tá ganho. Nem um pouco. Tem que ir pra cima. A galera aí do time do João tem que fazer a mesma estratégia. Falar, você viu que você vai jogar contra o Sinner? Porque, mano, eu acho que não é possível, cara. Vai ele com entrou. mindset igual. Exato. Ele entrou. Você viu que é o Alcaraz? Você viu que o Federer voltou e vai jogar contra você? Faz alguma coisa desse tipo. Porque, cara, é a mesma pegada, João. É pé no acelerador, passando o carro e esquece. Mas assim, o principal desse jogador é o saque e o jogo de rede dele. Então ele gosta muito de deixar uns drop shots, isso acaba tirando o ritmo ali do jogo, do João. Então, vamos ver como que o João vai lidar, porque é um outro adversário, né? Então, assim, cada um você tem que pensar o que você vai fazer ali, né? Taticamente falando mesmo. Só queria fazer uma última observação sobre a coletiva do João. Que ele falou... Lembra que Roma, ele deu... Caminhão, por favor. Em Roma, ele deu uma entrevista, eu acho que foi pro cara da... Eu não lembro agora se foi na coletiva ou se foi pro repórter da ESPN, que o João falou que... Ele deixou o Roma com uma impressão de que ele tava falando que tava um pouco sem ritmo, do saibro e tal. Só que daí agora... E aí eu tava até pensando, putz, que louco, né? Porque a gente sempre fala aqui, né, do jogador sul-americano, como o Baez, o Echeverri, Navone, como esses caras... é dureza jogar com esses caras, com um brasileiro, com argentino ou sei lá, chileno no saibro, porque a gente sempre cresceu aqui. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça de tipo assim, o João deu uma entrevista falando que tava sem time, né? Até comecei a entrar numa reflexão, nossa, como é louco a modernidade hoje em dia, os jogadores já vão cedo de ficar viajando o mundo, então talvez será que o João começou a virar muito um jogador de quadra rápida? Mas ele deu uma entrevista agora falando, o que eu ainda acho que o João ainda tem um jogo muito que encaixa com quadra rápida, mas ele deu uma entrevista coletiva, amor, falando que dando essa declaração, falando, não, saibro é isso, eu sou brasileiro, sul-americano, eu nasci no saibro e tal, e que bom, cara, que bom então. Eu acho que é mais o tempo mesmo que você tem que desligar de uma coisa e entrar em outra, né? Sim. E ano passado ele jogou muito, né? Ele jogou quase 10 meses seguidos só quadra rápida. A maioria dos torneios hoje são quadra rápida, né? Então acho que é isso, é mais você voltar ali e pegar o tempo de bola mesmo, né? A gente sabe como muda. E realmente, ali no saibro você tem que ficar mais e tal. Agora, uma coisa positiva para a próxima partida do João. O adversário dele de agora, ele sofreu aí, né? Foi um jogo longo, de 5 sets. O João já não tanto, então vai chegar com físico também. Isso é uma coisa, né, gente? A gente já falava isso lá na época do Australian Open, que é uma questão do físico, né? Agora são 5 sets, como que o corpo aguenta, é diferente de 3 sets e tal. Fora a idade, né? Fora que o João ganhou com 3 sets a 0 com 18 anos. O Pierre ganhou com 5 sets com 34 anos. E ó, eu tô falando isso com o maior respeito, eu tenho 33, viu? Eu também não sou nenhum novinho, não. Não, mas com certeza, né? É diferente. Então, assim, isso também é um ponto, né? Não, total, é a favor nosso, do jogo. Que é a favor. Exato. Mas, bom, é isso. E, gente, já temos o horário, né, daquele jeito do tênis. Na verdade, vai ser o terceiro jogo da quadra 14. Lembrando que isso também foi um ponto, né? Que colocaram o João na quadra 7, que era a quinta, eu acho, principal do torneio, alguma coisa assim. Aí, será que não estão dando atenção ao hype? Eu achei ótimo, primeira coisa, que tira também aquela coisa. Eu tenho uma opinião, vai, falei. Eu acho que tira um pouco aquela coisa, sabe, de ficar, né? E lá a capacidade dessa quadra 7 que ele jogou com o Hurkacz é de 1.351 pessoas. Aí vocês viram um furdúncio que foi. Tinha gente na quadra principal lá que virou arquibancada, virou camarote para ver o João jogar. Agora, ele vai jogar na quarta principal do torneio. Ele estava na quinta, que era a quadra 7. Agora ele vai para a quadra 14, que tem um pouco mais de capacidade. Tem 2.158. 700, 800 pessoas a mais, cara. Exatamente.
E daí, bom, vai ser o terceiro jogo da... Cara, eu tenho uma coisa aí que aí, pra gente então encerrar... Calma, mas deixa eu só falar aqui rapidinho. Ó, primeiro jogo vai ser o de menor com o Bublik. Então é um jogo que pode durar 5 sets. Aí depois vem um jogo feminino, a Bárbara Krejcikova com a Verônica Kudermetova. E daí vem o do João. A partida tem início previsto para as 10h30. Ah, vai todo mundo passar rápido. Vai só que aí... O de menor, vai, 3-0 aí né? Pra cima do Bublik, vai, pelo amor de Deus. Exatamente, aí a gente já vê o João logo. Exato. Não, mas então, eu tenho um assunto aí pra gente encerrar, com uma provocação pra você, meu amor, você dar a sua opinião, e aí o pessoal, por favor, comente aí nos comentários a opinião de vocês. Aí a gente vai entrar numa coisa até que sai um pouco apenas do esporte, vai entrar numa coisa de mercado, de mundo capitalista, enfim, vamos pensar numa coisa aqui juntos. Tipo assim, eu entendo que pro João, pro lado mental, da ansiedade e tal, foi ótimo ele jogar numa quadra menor, com menos gente. Só que, tipo assim, primeiro, em relação a essa coisa do mental, onde for, pode ser um lugar que cabe 20 mil pessoas, pode ser um lugar que cabe 1000. Pro João, para um brasileiro, para as características que traz específicas do João, né? Brasileiro, enfim, jogando com um grande potencial, onde for, a maioria da torcida vai ser brasileira. Vai estar lá gritando. Se for um lugar com 20 mil... Calma, depende. Agora a gente vai estar lá na França contra o francês. A torcida maior vai ser da França. Quem vai estar fazendo mais barulho é mas brasileiro. Amor, mas a gente viu na Copa Davis. A torcida francesa não é fácil. A torcida francesa faz barulho, sim. Eu não sei se eu concordo com isso, não. Não, é diferente. Copa Davis daí são equipes, tem outros atletas, você não tá vendo só o João. Cara, não, vamos ver. Aí episódio que vem a gente vê... Beleza, é bom você ter um contraponto aí. Não, mas daí qual que é o seu ponto? Tá, vamos lá. O negócio é o seguinte. O que eu acho é o seguinte. Por um lado mental e tal, da ansiedade, do hype, beleza, até é bom então ele jogar no lugar menor. Só que, tipo assim, a barulheira vai ser a mesma, tá? Porque vai estar a galera lá gritando. Sim, mas... Tá. Só que é o seguinte, o que eu acho é... Se eu sou produtor ali, diretor, sei lá, do torneio, eu acho meio... Puta, cara, sinceramente, eu não sei. Eu acho que deveria, sim, botar o João numas quadras maiores, mesmo nessa próxima rodada, pelo menos na terceira aí, maior, cabe 5 mil. Porque, cara, o que você quer enquanto diretor do espetáculo, tá? Independente de nacionalidades e tal. O que você quer? Você quer que o maior número de fãs possíveis, de clientes possíveis, tenham a melhor experiência possível com seus ídolos e tal. Se todo mundo quer ver o João, por que você não dá essa oportunidade? Exato, cara. Olha o que ficou os vídeos de galera pra fora no jogo agora do João. Uma baita fila. Cara, aí tipo assim, você perdeu um monte de gente que ficou ali pra fora de ter uma oportunidade de ir lá ver o jogo que eles queriam e aí possivelmente no ano que vem pensar, não, eu vou de novo, ou sei lá, ou fortalecer a fidelidade com as a gente conhece fã de tênis, né? Que vai. Independente. Sim, mas, cara, eu acho que, tipo coisa. assim, eu não acho que é besteira, que é tipo hype colocar o João em quadras maiores, não. Eu acho que o garoto traz gente, ué. Aí a gente discute, mas... Pô, se é bom pra ele, não é bom pra ele. Ou se é um absurdo, um garoto que ainda nem é top 50, nem é top 20, nem é top 10 trazer... Aí a discussão é outra, mas que ele traz gente, ele traz. Entendeu? Que ele leva uma galera, uma torcida pesada, ele leva. Sim, Então, tipo assim, eu acho que ele merecia uma quadra maior, entendeu? Pelo menos a de 5 mil aí, a Simone Mathieu. Mas eu acho que calma, gente. É assim, é um pouco... Eu não sei, eu concordo um pouco com o que o Roderick falou também, de você respeitar também um pouco o processo. Tem outros caras aí que tem ranking mais alto e que também tem gente querendo ver. É que o João, ele traz um hype porque público brasileiro é tipo assim, é bizarro, né? A gente é muito forte também em rede social, a gente é muito forte de ir nas coisas também, né? Você vê que tem muito brasileiro sempre nos torneios e tal. Mas, ao mesmo tempo, também tem outros jogadores lá que, às vezes, tem um ranking melhor ou que, né, tipo, calma também. E, às vezes, eu acho que se ele for avançando, a tendência é óbvio ir colocando. Ele já subiu uma quadra. Vamos respeitar o processo, passinho por passinho, e aí vai chegar, ele vai jogar na
Philippe Chatrier, quem sabe ainda esse ano. Nossa, Não, seria, tá, beleza. seria Ó, muito quem vai bom. jogar eu tava falando que eu queria ele na quadra, na terceira e maior, que Que tem... é a Simone Mathieu. Simone Mathieu, que tem 5 mil. Quem vai jogar amanhã no primeiro jogo é o Zverev. Sabe? O Zverev tudo bem, né? Beleza. Ele realmente tem ranking maior. Quem mais? Mas, tipo assim, que aí o cara é francês, entendeu? Mas até aí o João também vai jogar contra o francês. Mas vai ter Firley contra Humbert. Mas o Humbert tem um ranking, ele é muito mais prestigiado, de números mesmo no simples cara, eu do tô que o pensando, adversário do eu tô João. com o pensamento de, Você empresário. tá enviesado. Não, ele não, tá eu tô com o enviesado. pensamento de empresário, assim, diretor de torneio que quer vender ingresso e fazer show. Tá bom. Ué, cara, quem traz mais torcedor? Por favor, quem leva mais torcedor? Pra qualquer lugar que for. O Mas, Humbert amor, ou o você tá João? na França. Mas o João vai jogar contra o francês também, então leva o Sim, Pierre mas lá. esse francês não é tão que nem o para. Humbert. O Humbert tem títulos mais importantes que o adversário do João. Não, tá bom então, beleza, vai ser... Gente, a discussão vai continuar aqui após a gente desligar a câmera. E, por favor, continuem também nos comentários. Exato. A gente quer saber a opinião de vocês Não, aí, tudo bem. por favor. E aí, quais as expectativas também de vocês para a próxima fase aí do Isso aí. João? Bom, E só um detalhe, hein, gente? Monfils ganhou de virada e vai pegar o Draper agora na próxima rodada. E quem sair desse seria o próximo jogo do João, já de olho ali, né? Depois do João dando Passando. certo, passando. Exato. Mas, Monfils, Nossa, eu hein? vou torcer muito pro Monfils. 38 anos, no país dele, de virada, que jogaço. Ele sempre proporciona esses momentos, Eu gosto muito do Draper também, acho que o Draper joga muito, um cara Top aí 5 do tem mundo, né? pelo menos aí uns 10 anos aí pela frente jogando muito. Mas, o Monfils merece, hein? É, Lá em não, Paris. seria muito legal. Ah, Só que seria daí, top. calma, se pegar o Joãozinho, aí a gente vai ficar lá no João. Não, aí acabou a graça. Acabou a graça. Aí a gente acaba a graça. Aí ele ó. já vai estar cansado. Exato. Entendeu? Ele já 38 anos, gente. Bom, E tá jogando, hein? E joga ainda, é Joga, impressionante. estiloso, muito legal. Fora o carisma, né? Exatamente. Bom, é isso. Aí você, por favor, deixe sua opinião agora sobre essa discussão que a gente teve, sobre como foi o jogo do João. Mais alguma coisa? Mais algum dado que vocês querem informar? Não, acho que é isso. Se a gente esqueceu também, ajuda a gente aí nos comentários. Beleza, então a gente se vê na sexta-feira? Hoje é quarta? Provavelmente, né? Provavelmente a gente na quarta, a gente posta alguma coisa depois pós-jogo do João, se Deus quiser, com uma vitória. É isso, não esquece de conferir se você deixou o like, confere também se você está inscrito aqui no canal e dá uma olhada nas outras redes sociais também, que a gente sempre cria conteúdo por lá, com o maior carinho de 2 fãs de tênis para outros tantos fãs de tênis ao redor do mundo. E é isso aí, galera. Bora, vamos, João! Vamos pra cima! João! Tchau! Valeu!